partir da demarcação dos pontos, é possível perceber o domínio, que corresponde a R, ao conjunto de números reais, e a imagem que corresponde a abscissa, tem um conjunto fechado de -1 até 1. Ele não pode ser menor que -1, nem maior que 1. Ou seja, os valores de y são delimitados. O período, é possível perceber que a delimitação de uma volta no gráfico ocorre do ângulo 0 até 2π, o que quer dizer uma volta no círculo. Ou seja, os valores do cosseno se repetem a cada volta, formando o período de 2π. A paridade da função é par, ou seja, cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Não importa o valor positivo ou negativo, a função se repete e os números vão ser pares, ou seja, eles vão ser o efeito de ambos os lados. Para esboçar o gráfico da função cosseno, é simples. Você vai usar a lei de formação, que no caso da sua função, que no caso é y igual a cosseno de x, e vai substituir o x. O x você pode substituir por qualquer ângulo. Aqui no caso foi usado, vou pegar como exemplo, 0, π sobre 2 e π. 0, o x sendo 0, o y vai ser cosseno de 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, você vai preencher o gráfico com o ponto 0,1. Agora, com π sobre 2, que no caso são 90 graus, o cosseno de 90 graus é igual a 0. Portanto, o y será igual a 0, ficando um ponto π sobre 2,0. No ângulo π, que no caso corresponde a 180 graus, o cosseno equivale a -1, o que vai marcar o xπ, o ponto π, -1. A nossa função y é igual a cosseno de x, tendo a igual a 2, que foi um número que eu escolhi, mas poderia ter escolhido qualquer outro. Mas nesse caso, ela acaba tornando-se o dobro da função cosseno padrão, que é aquela y é igual a cosseno de x, que já foi mostrada. Para a gente achar o gráfico da nossa função, a gente vai fazer a utilização dos ângulos notáveis, de 180, 90, 0, o -90 e o -180. É só substituir na nossa fórmula, y a cosseno de x. Vamos começar pelo 180. 180, ele tem um cosseno igual a 1. Então, o y dele vai ficar y é igual a 2, que é o nosso a, vezes -1, que é o cosseno dele. Então, o y é igual a -2. Achamos o nosso ponto. O 90. O y dele vai ficar 2, que é o a, vezes o 0, então, que é o cosseno dele. Então, o y é igual a 0. No 0, o cosseno dele é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. O y é igual a 2. No caso do -90 e do -180, é o mesmo valor do 90 e do 180, positivos, porque eles possuem o mesmo cosseno. Então, o ponto fica o mesmo. Portanto, todos esses pontos que a gente achou, eles satisfazem a função y a cosseno de x. Todos eles devem ser marcados no nosso plano cartesiano, porque quando a gente fizer a junção de todos eles, a gente vai achar a nossa reta que faz parte da nossa função. Ela vai crescer e decrescer em todos os quadrantes.
A gente vai notar também que o limite da nossa abscissa, que é o eixo x, ele é formado por o -2 até o 2, ou seja, o conjunto de imagem é o intervalo fechado de -2 e 2, tendo em vista que o cosseno de x ele tem que ser menor do que o 2 e maior do que o -2. Com todos esses dados, a gente consegue fazer a conta com qualquer valor. Você pode substituir o A por outro valor e pode substituir os ângulos notáveis por outros ângulos notáveis que você conheça o cosseno, que do mesmo jeito você vai achar a reta da nossa função. No gráfico a seguir, é possível perceber que o dobro da função padrão vai se comportar de forma diferente no gráfico. Seu gráfico ele vai ter as curvas mais acentuadas e vai acabar ocupando mais espaço em cada quadrante. Então, princesos, para a gente entender como que resolve a equação y cosseno de bx, a gente vai olhar, por exemplo, y cosseno de 2x, onde a gente substitui a variável b por 2. A gente quer o ângulo para x. Então, para a gente resolver essa equação, a gente vai isolar o x. Ao vermos a tabela, a gente pode observar que na primeira coluna temos os valores da função y cosseno x dos ângulos 90, 180, 135 e 360 graus em radiano, ou seja, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Na segunda coluna, temos o resultado das equações da função y cosseno bx, que é 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. E na última coluna, temos a resposta da equação y cosseno de 2x. 1, 0, -1, 0 e 1. Aqui podemos observar a construção do gráfico da função y cosseno de 2x. E ao lado, observamos que, em relação ao gráfico da função y cosseno x, o período se encurta. Agora eu vou explicar a função y igual a mais b vezes cosseno x. Como achar os pontos para montarmos o gráfico? É bem simples. De começo, você precisa saber que o a e o b representam números quaisquer reais, tudo bem? Então, é assim, nós vamos escolher dois valores aleatórios, assim, valores você escolhe para A e para B. Eu escolhi para A 2 e para o B 4, tudo bem? Agora, vamos deixar esses valores um pouquinho de lado para a gente montar a tabela. Você deve estar se perguntando, que tabela? Pois é, para a gente descobrir o valor de y, a gente precisa primeiro ter os valores do cosseno x. E você me pergunta, mas como que eu vou ter os valores do cosseno x? É bem simples. É só você escolher números em radiano dos quais você conhece o cosseno. Então, por exemplo, eu escolhi π, π sobre 2, 0, menos π sobre 2 e menos π. Porque são todos números em radiano dos quais eu conheço o cosseno. Tudo bem? Você escolhe os seus. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o valor do cosseno desses números na fórmula. Ou seja, vamos colocar, por exemplo, y igual a A mais B vezes cosseno x. Essa é a fórmula. Agora, vamos jogar todos os números na fórmula. Vai ficar y igual a 2 mais 4 vezes π. Π é a mesma coisa que 180. Então, vai ficar 2 mais 4 vezes o cosseno de 180. Tudo bem? O cosseno de 180, como vocês já devem saber, é -1. Então, é muito simples. Agora é só fazer a conta. 2 mais 4 vezes -1, que dá -2. Viu como é fácil?